Nesse vídeo eu vou te dar umas dicas aí importantes, você que é professor iniciante, para você ir entendendo como acontecem as coisas por aí na escola. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Roteiro Prof. Eu sou Adriane Brandão e aqui é um espaço onde você encontra planejamento de aula no caderno, informações sobre o que é planejamento, roteiros de aula, sobre dicas informativas aí sobre escola, videoaulas de língua portuguesa e matemática para 4º e 5º anos e jogos, sugestões de jogos pedagógicos. Nesse vídeo eu vou trazer dicas para vocês, algumas dicas importantes para você que é professor iniciante, e se você não é iniciante, vale a pena dar uma olhada, compartilhar com alguém que está começando aí que você conhece. Então, bora lá para a primeira dica. A primeira dica, você que fez aí ou está terminando o curso de pedagogia ou normal superior, é muito importante que você tenha o máximo de contato com o ambiente escolar. Aquele contato aí inicial com a sala de aula, para quando você chegar aí no seu momento, você já ter mais ou menos uma ideia de como agir. Segunda dica, estudar bastante o que é o processo de ensino-aprendizagem, o que o seu aluno ali gosta, que interesse que ele tem, pensando nas possíveis intercorrências, nas possíveis interferências que venham a acontecer. Terceira dica, não ter medo de perguntar e de errar. Isso porque muitas vezes, quando a gente inicia numa escola, a gente começa ali a trabalhar na escola, a ansiedade é muito grande. Então, a gente às vezes tem um certo medo mesmo, a gente tem medo de perguntar e de às vezes ser criticado. Quarta dica, planeje bem as suas aulas. Então, tudo que você vai fazer ali com a sua turma, é importante que você tenha planejado antes, tendo uma outra atividade em mente ou registrado, que se não for possível acontecer da forma que ele pensou, ele ter uma outra atividade para estar substituindo. E se você está gostando do vídeo e não é inscrito ainda no canal, aproveita para se inscrever, dá um like aí. Na quinta dica, é o professor iniciante aí achar que tudo que ele está ensinando para o aluno, que ele tem que obrigatoriamente aprender naquele momento. A gente prepara, a gente se empenha, a gente tem um objetivo, mas nem sempre as coisas acontecem da forma que a gente está pensando. Nem sempre todo aluno consegue entender naquele mesmo momento. Às vezes, com o colega que está ali próximo a ele, ele conseguiu entender melhor. Gosto muito de fazer trabalhos em dupla, fazer trabalho em semicírculos e tudo mais, porque eles podem ter essa oportunidade de fazer essas trocas. Sexta dica, nós nunca vamos conseguir agradar todo mundo ao tempo todo, todos os alunos ao tempo todo. O professor iniciante, principalmente, ele deve tomar muito cuidado com esse pensamento, que às vezes um aluno respondeu mal em alguma situação, às vezes ele não estava bem naquele dia, ele jamais deve levar para os pensamentos, para o coração dele, as coisas que acontecem ali no momento da sala de aula. Sétima dica, jamais o professor iniciante, ou mesmo quem já tem mais tempo, deve ficar tentando competir com o outro. Isso é muito complicado, infelizmente no ambiente escolar acontece muito isso. O professor que está iniciando, isso para ele é como comparado a um massacre mesmo, porque ele está chegando, ele não conhece os alunos, ele não conhece o grupo, ele não conhece a dinâmica da escola, então ele fica sem saber o que ele faz para tentar fazer o melhor possível e sempre ali com aquela pressão em cima dele. Então, ele jamais deve ceder a esse tipo de comportamento, Ele está lá para agregar, é uma parceria com o colega. Oitava dica,
evitar dar aula mais dinâmica, uma aula com grupos, uma aula que ele precisa de mais movimento com os alunos ali na sala, porque a turma é mais agitada. É importante que eles tenham oportunidade de fazer trabalhos diferenciados, né? A gente sabe que trabalho em grupo normalmente dar uma certa agitação, não deixar de dar esse trabalho, essas atividades dinâmicas por questão da turma estar mais agitada, né? Uma dica: não é bastante apenas você gostar de criança. Você já deve estar mentalmente preparado para encontrar alunos das mais diversas formas possíveis, né? Alunos que vêm de famílias diferentes, com realidades diferentes. Normalmente, às vezes, a gente tem uma referência ali de uma criança padrão, né? Entre aspas, aquela criança que tem tudo dentro do que é esperado para o processo de aprendizagem. E às vezes, quando a pessoa se depara com uma outra realidade na escola, que é muito diferente, acaba se assustando um pouco. 10ª e última dica: cuidado ao se falar aí da atividade do aluno. Muitas vezes, né, como eu falei na dica anterior, a gente acha cadernos lindos e maravilhosos, super organizados. Eu, por exemplo, gosto muito de pedir para o aluno fazer margem, para ele riscar de lápis de cor, de canetinha. Fica bacana, né? Separando uma questão da outra e tudo, para ficar bem legal o caderno. Mas nem todos os alunos conseguem ter essa referência de capricho, de cuidado. Isso ele vai aprendendo a partir das experiências que ele tem com os próprios colegas em sala, com a orientação do professor. Então, você vai trabalhando com ele para que ele possa entender que ele tem condições de melhorar aquilo, né? Então, são falas que são importantes da gente observar, que às vezes o aluno, ao invés de melhorar, de desenvolver, isso aí vai ficando marcado nele para a vida toda. Nosso interesse é fazer com que o nosso aluno cresça cada vez mais, que ele se desenvolva cada vez mais. O vídeo valeu a pena, te ajudou de alguma forma, te acrescentou alguma informação que foi bacana, que valeu, e você ainda não é inscrito, não perde tempo não, se inscreve aí, compartilha com seus amigos, deixa comentários aí para mim, tem novos vídeos para vocês. Um grande beijo para todos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.